Salve, salve! Bom, vamos lá partir para mais uma etapa então da nossa aula de hoje. Na parte anterior, eu deixei bem claro que eu vou disponibilizar um artigo, né? Esse artigo fala da Whirlpool, uma experiência que inclusive eu vivenciei lá naquela ocasião, e eu acho isso sempre interessante compartilhar, porque ali a gente percebe algumas estratégias para ampliar a qualidade e a produtividade, né? Olhando a organização como um todo, né? As pessoas que estão engajadas ali, ok? Bom, eu vou retomar aqui o compartilhamento de tela, né, para a gente poder continuar a nossa aula. Vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Então, nós temos falado sobre o fluxo, né, sobre o fluxo relacionando o tipo de operação, transformação, serviço, e agora especificamente a gente vai falar quanto a relação, o tipo dessa produção com o produto, né? Até porque as formas e tipos de operação existem, na verdade, para atender os diferentes produtos, as diferentes formas de processar um produto, ok? Existem várias formas de classificar, né, os sistemas de produção. No caso, por exemplo, quando eu estou olhando pela perspectiva do engenheiro, eu tenho que entrar em mais minúcias, né? Mas no nosso caso aqui, vamos olhar pela perspectiva do administrador, né? E o que eu vou abordar aqui é suficiente para a gente entender esses tipos de operação, ok? Existem várias formas e elas são pelo grau de padronização dos produtos, né? Ou seja, os produtos que têm repetitibilidade, eles são amplamente padronizados, seus processos, seus sistemas, né? Então, obviamente, eu tenho um tipo de sistema de produção que atende essa caracterização desse produto, né? É padronizado. Outra forma, outro tipo de operação, né? São pelo próprio tipo de operação, a forma de estar estabelecendo o sistema de produção é pelo tipo de operação, ou seja, por áreas, por departamentos, por funções, né? Enfim, por acabamento desse produto, enfim, são pelos tipos de operação que esse produto sofre, né? Ao longo do seu processo. E, por fim, pela própria natureza do produto. Por exemplo, ele é um produto químico, ele é um produto alimentício, né? Ele é um produto de limpeza, ele é um produto metal, de alumínio, quer dizer, a natureza, a característica desse produto no sentido de sua composição, ok? Bom, pelo grau de padronização dos produtos, os sistemas produtivos podem ser classificados também de duas maneiras. Primeiro, né, por produtos altamente padronizados, que são aqueles bens e serviços que representam alto grau de uniformidade, ou seja, eles mantêm-se uniforme por um bom tempo, né? Por várias renovações, ele vai sofrendo pequenas modificações ao longo do período, né? São os S1, S2, S3 Plus, e aí vai, né? Aqueles produtos que vão sofrendo, na verdade, só algumas características de transformação, mas o seu modelo é standard, é padrão, né? E o outro, produtos feitos sob medida, né? Ou seja, são bens ou serviços que são customizados para um determinado cliente específico, né? Veja, eu tenho então um produto que é basicamente aquilo que é um massificado, né? E eu tenho aquele produto que é feito com características específicas ou sob encomenda. Nós vamos ver aqui na classificação do Kevin Nato, ele sugere essa nomenclatura sob encomenda. Os sistemas por tipo de operação, né? Sistemas produtivos podem ser classificados como processos contínuos, que envolvem produção de bens, serviços que não podem ser identificados individualmente, ou seja, ele tem um fluxo contínuo, como, por exemplo, energia elétrica, petróleo e seus derivados, eles são produtos que estão constantemente sendo feitos de uma maneira contínua, né? Constantemente sendo feito de maneira contínua é boa, mas você, eles têm um processo contínuo na sua essência, ok?
Processos discretos, que envolvem a produção de bens e serviços que podem ser isolados em lotes ou unidade, ou particularizando uns aos outros. Nesse quesito, nesse tipo de operação, nós vamos ver alguns produtos que se enquadram, tá bom? Tá aí. No caso, tipo de sistema de produção classificado por fluxo de produtos. Como eu falei, contínuo, né? Veja lá, eu tenho um produto, segue praticamente a sua produção, mesmo as suas inovações, sofre poucas modificações e, consequentemente, tem um fluxo seriado, né? Em linha. Quando se fala muda a série, na verdade, mudou só algumas características, né? Bem superficiais, sem necessidade de mexer nos seus processos, equipamentos e tudo mais, né? O fluxo intermitente, aí sim, eu tenho produtos, por exemplo, que são feitos por lotes. Eu faço um lote para uma determinada marca, por exemplo, depois eu tenho que fazer uma mudança completamente completa para me adaptar, para fazer um lote para uma outra marca e assim sucessivamente. Um fluxo que vai intermitente, que vai sofrendo alterações no meio desse processo, né? A gente chama isso também de produção em lote, ok? E também o fluxo sem repetição nenhuma, ou seja, é um produto que é feito sob encomenda, sob uma determinada demanda, né? Aí tem um exemplo de um navio, de um iate, de um barco, né? Tem aí também um avião, um Airbus, por exemplo, né? Um satélite, uma espaçonave, não é feito em série, isso é feito com determinada especificidade e encomenda, né? Ou mesmo quando a gente tem essas plataformas, né, de feita na cidade, como viadutos. Agora a gente está passando uma fase complicadíssima na Itabubu, né? Sendo feita ali uma grande obra, né? E parte da cidade de Sorocaba também. Mas, enfim, um fluxo de repetição é uma construção, por exemplo, que é única, ok? É um barco que é feito sob medida. Ou pode ser um vestido de noiva, né? As meninas aí que estão pensando em casamento, não vão querer comprar um vestido, né, na C&A, né? Estou usando C&A só como ilustração, por favor, tá, gente? Como uma empresa que disponibiliza aí diversos produtos que são praticamente feitos em série, né? Mas ela vai querer o quê? Um vestido de noiva com as características que ela se identifica, que tem a ver com ela e tudo mais. E tem pessoas que pagam fortunas, né? Por esses vestidos para colocar o máximo da sua identidade nele. Então, um exemplo para a gente pensar aí, tá? Portanto, se a gente for estratificar um pouco mais esse fluxo em linha, fluxo intermitente e o fluxo de repetição, né, nas literaturas, na forma clássica da gente mencionar, o fluxo em linha é um fluxo contínuo, fluxo em série, né, produção em série, em massa, ou flow shop, como alguns autores definem, né? O fluxo intermitente ele é feito por bateladas, ou seja, por lotes, né, ou por tarefa, por job, por trabalho. Por exemplo, uma gráfica trabalha por job, né? Um, uma revista, né? Pode ser uma empresa que trabalha com moda por, por determinado período, né? Por região e tudo mais. E o fluxo sem repetição, que são os grandes projetos, que são os projetos que são feitos sobre encomenda. É assim que o Hidalberto Cavenato propõe para a gente uma leitura desses tipos de produção e classifica como produção contínua, produção em lote e produção sob encomenda. E aí, gente, eu peço para vocês fazerem uma leitura do texto, né, do Hidalberto Cavenato, porque ele propõe o seguinte, por exemplo, sob encomenda tem algumas características bem interessantes para a gente observar, né? A matéria-prima, por exemplo, é específica para atender aquilo. Não dá para eu ficar comprando, quando é um lote, por exemplo, sob encomenda, ficar comprando mais do que aquilo que é necessário para atender aquele lote. Aquilo vai ficar parado, não vai ter finalidade, né? Ou então eu vou ter que adaptar, enfim. A característica de um produto que é feito por encomenda, a matéria-prima, o processo, ele é organizado para atender de acordo com aquela demanda, né?
aquela solicitação específica, ou seja, algo sobre encomenda, como o próprio nome diz, e aí todo o processo segue essa racionalização de estabelecer áreas, departamentos por demanda daquele momento, né? Nós estamos tendo agora um hospital praticamente sendo feito dentro do estádio do Pacaembu, né? Aquilo está sendo feito sob uma demanda, sob uma encomenda do governo do estado para atender, né, esse pico que pode haver aí da pandemia, né? Então, um projeto feito sob encomenda, né? Se bem que poderia ter sido feito em lote, viu? Porque máscara e coisas estão sendo feitas em lotes, né? Em séries para poder atender aí a demanda, né? E respiradores. Mas, enfim, só um contexto, não dá para a gente fugir muito dele, né, gente? E depois, o sistema em lote, né, gente? O sistema em lote, ele também tem algumas características que eu preciso me preocupar, porque pode ser que um lote seja muito diferente do outro. E aí, obviamente, esse lote se caracterizará por encomenda, né? Mas ele é feito utilizando a mesma estrutura, né? Diferente do sob encomenda que fez aquilo, acabou, encerrou o assunto, o sobrelote não, ele vai reorganizando a sua estrutura para atender os lotes de acordo com a demanda, né? Ele vai, muitas empresas trabalham em lote com o que a gente chama de células de manufatura, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido, ou BI, né? Ou unidades de inteligências que a gente fala, né? Unidade de negócio de inteligências, ou então trabalhar, por exemplo, com uma célula de manufatura, né? Para um determinado cliente dentro da fábrica. Isso acontece muito. O cliente, né? Ou o fornecedor estando dentro do cliente, desenvolvendo algumas atividades, fazendo ali alguma produção para atender alguns lotes específicos para a sua unidade de negócios, enfim, né? E, obviamente, o que a gente mais observa em produtos padronizados, né, é essa forma contínua, que só muda realmente quando há um rompimento aí para uma inovação ou para alguma coisa que quebra, né, esse sistema standard. Por exemplo, alguém de vocês ainda tem videocassete? Quer dizer, toda a linha que estava montada para atender videocassete teve que ser reestruturada para fazer outro tipo de equipamento, né? E vocês podem pensar em outros produtos que foram interrompidos seu processo de produção em função, obviamente, né, dessas inovações que acabam obrigando a empresa a ser menos massificada e mais estruturada, mais flexível para atender alguns lotes, algumas demandas. Bom, gente, em cima disso, né, desses tipos, dessas formas de se estabelecer o processo e tudo mais, eu pedi para vocês identificarem algumas empresas. Tem, né, um monte aqui em Sorocaba que vocês podem estar pesquisando e eu pedi para vocês fazerem isso em grupo. Então, eu peço que vocês comecem a se organizar pelo WhatsApp também ou por outro e-mail para poder conversar com aquele grupo de trabalho seu, né, para desenvolver essas atividades, tá bom? Eu peço, não agora, obviamente, eu peço para vocês fazerem isso ao longo desse período, dessa semana, para não se perder em desenvolver pelo menos aquelas atividades essenciais que a gente já comentou, que é o seguinte: primeiro, vocês têm que escolher uma empresa, né, que vai ser o objeto de pesquisa do seu grupo. Pode ser uma empresa que alguém trabalha. Depois, vão pensar no produto que ela faz e o segmento que ela atua. Aí sim vocês vão iniciar a pesquisa. E inicie pesquisando exatamente esse fluxo de produção. Quem são as fontes fornecedores, como ela processa e o que produto ela efetivamente entrega, né? Você já está fazendo aí uma análise desse fluxo, né? Aí você pode ver exatamente se ela tem somente uma forma de trabalhar ou ela tem um híbrido disso tudo, que é algo que eu preciso comentar com vocês, né? Pode ser que alguma empresa trabalha, né, com marcas ou com tipo de produtos em que demandam diferentes fluxos de produção, diferentes fluxos de estabelecer, né, a ordem do produto. Pode ser.
Então, em cima disso, vocês podem pesquisar e também colocar como objeto da sua pesquisa, tá bom? Bom, e obviamente eu tenho colocado um foco para vocês trabalhar, que é pensar indicadores da empresa. Já me perguntaram, professor, só indicador da produção? Não, porque quando você analisar o Balance Scorecard, que é a base dessa sua pesquisa, pegar um Balance Scorecard, ver como é que estão delineados as partes, né, de indicadores da empresa e pensar como que ela divulga, como é que ela trabalha, né? Obviamente, né, gente, vocês vão partir dessas informações que são públicas ou se alguém trabalha na empresa que tem autorização dessa empresa ou de alguém que possibilite você disponibilizar isso com a finalidade didática, obviamente, que é a nossa função aqui, tá bom? Bom, eu peço também para vocês desenvolverem as questões que estão lá no capítulo 3, então é necessário fazer uma leitura, né? Aqui eu fiz só alguns tópicos falando do sistema de produção, mas lá vocês vão ter isso de forma mais detalhada, mostrando inclusive um parâmetro do sistema por encomenda, por lote e contínuo, né? E como ele afeta no almoxarifado de matéria-prima, como ele afeta a produção e como afeta efetivamente o depósito de produtos acabados. Essas três etapas de dentro da organização, né? O fluxo de entrada, a produção no sentido de transformação e, por final, o depósito de produto acabado, que seria ali a última ponte com o cliente final. Tá bom? Eu vou interromper também esse vídeo agora, porque senão ele vai ficar longo, ele já está dando quase 18 minutos, e vou disponibilizar ele para vocês também, mas eu não volto a fazer nenhum vídeo mais, tá? O restante do nosso conteúdo vai ficar disponível no Moodle, onde você vai ter o artigo que eu falei, né? Vai ter mais alguns conteúdos lá para você poder estar fazendo ao longo desse período, podendo fazer hoje, obviamente, para tirar alguma dúvida comigo, que vou estar desse lado aqui até às 22h40, ou então, né, você posta lá a sua dúvida e eu respondo à medida que eu for entrando lá. Tá bom, gente? Até mais, boa noite. Essa foi a nossa primeira experiência com vocês por vídeo. Vamos ver se ela atende, pelo menos, a proposta, senão a gente cria uma outra estratégia, porque o mais importante é você estar animado, né, você resgatar a energia e força e poder estar estudando. Tá bom, gente? Até daqui a pouco. Até mais.